Muito boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa sobre dependência química. Eu sou o Augusto. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, esteja à vontade entre nós. Ou essa semana a gente vai terminar um tema que a gente começou a semana passada, a gente não conseguiu discorrer ele, porque a gente teve bastante interferência, mas hoje a gente vai dar uma revisada no que a gente falou e avançar nesse tema. Nós estamos trabalhando um pouquinho de como ajudar esse indivíduo que ele não quer ajuda. Olha só que complicação, né? Como é que a gente pode ajudar o dependente químico que não quer ajuda, que ele não quer de maneira nenhuma melhorar os seus comportamentos? Como é que a gente pode estar fazendo para estar alcançando essas pessoas e estar ajudando ela durante esse tempo dificultoso, destrutivo que ela está passando? Então, a gente começou a falar na semana passada que tudo isso... Boa noite, São José. Boa noite, doutor. Tudo bom? Fique à vontade entre nós. A gente começou a falar, semana passada, do porquê que essas pessoas, muitas das vezes, se tornam casos difíceis, do porquê é tão difícil de alcançar essas pessoas e por que essas pessoas, muitas das vezes, elas não querem ajuda, né? Então, a gente falou de dois temas muito importantes. O primeiro tema é que essa pessoa está em estado de negação. A gente começou a estudar o que é essa negação. E a gente falou também sobre a ambivalência, né? Nós vamos decorrer um pouco hoje, se der tempo, terminar na quarta-feira que vem, na semana que vem, para a gente entrar, de fato, no terceiro tópico, que são estratégias eficazes de intervenção, de como a gente pode estar ajudando essas pessoas. Então, eu vou voltar um pouquinho daquilo que nós falamos na quarta-feira, para a gente poder avançar. Não vou me demorar, vou só fazer um resumo. Na quarta-feira passada, nós falávamos um pouquinho sobre a negação, né? O que era essa negação? O que é, de fato, a negação? A negação, a gente conceituou ela como um estado psicológico da pessoa, é uma defesa, um mecanismo de defesa natural que o indivíduo tem. Está muito ligado ao seu ego, está muito ligado aos seus valores, está muito ligado ao estado que a pessoa está passando, está muito ligado a um comportamento disfuncional que ela desenvolveu, e como forma de se proteger, né, dessa situação, aí o estado psicológico, a psique da pessoa entra no mecanismo de defesa que a gente vai chamar de negação. Essa negação, ela vai funcionar de forma a proteger esse indivíduo de algo que é muito doloroso, uma situação que é muito dolorosa de aceitar, como, por exemplo, o luto, o término de relacionamento, a perda de algo muito valioso para essa pessoa. A negação, ela entra como esse mecanismo para poder proteger a pessoa dessa dor, dessa ameaça, desse momento difícil que ela vive. Em outras palavras, se é que a gente pode colocar assim, o psicológico da pessoa, ela se recusa a enfrentar a realidade, enfrentar esse sofrimento. Então, a negação, ela vai surgir como um mecanismo de defesa. Isso é natural de todo ser humano, isso é natural de cada um de nós. Você vê como que nós ficamos, por exemplo, quando nós somos confrontados com algum comportamento que temos, quando nós temos uma fala que alguém vem nos aconselhar ou nos direcionar, né? Você quer ver a pessoa ficar ruim, é quando pega e fala assim, ó, vou lhe dar uma crítica construtiva. E aí a pessoa acaba falando algo que nós devemos mudar ou melhorar, né? Ou coloca algum defeito nosso em evidência. O que é logo mais comum? A gente entrar em negação, né? Por mais educado que a gente seja com a pessoa, a gente fala, não, tá bom, isso daí é teu pensamento. Aí a gente entra naquele negócio, né, que a gente vai tentar remediar a situação, e nessa de tentar remediar a situação, eu entro num estado chamado racionalização, que eu vou, de uma forma racional, tentar explicar para essa pessoa o meu comportamento. Ah, não, mas eu faço isso, ou eu tomei tal atitude, ou eu estou assim por causa disso, disso, disso e disso. Eu vou tentar falar para essa pessoa de uma forma racional, que ela entenda, eu vou contra-atacar, né, aquilo que veio até mim, com palavras racionais para tentar
justificar ou convencer o outro de que eu não preciso mudar. Isso é muito comum, por exemplo, dentro dessa negação. Né? Então, por que o indivíduo ele entra em negação? Quais são as causas mais comuns que faz esse indivíduo entrar em negação? Então, a gente já sabe que é uma proteção, né, emocional desse indivíduo, muito imediata, né? Então, diante de uma notícia muito dolorosa, como perda, como uma questão de término de relacionamento, né? Uma palavra muito dura. Né? Então, a negação ela vai entrar como se ela fosse amortecer essa notícia, amortecer o acontecimento. Ela vai amortecer aquilo que está acontecendo. Então, quando a pessoa ela não tem aquele preparo para lidar com isso, ela vai usar como uma proteção emocional. Então, a negação ela entra para proteger esse indivíduo diante de situações difíceis. A segunda coisa é o medo. Parece é loucura falar isso, mas as pessoas têm medo de serem julgadas ou de passar uma imagem da qual ela havia construído. Então, quando você pega e fala para uma pessoa, por exemplo, que é muito influente no seu bairro, muito influente no lugar onde ela mora, ela tem aquele relacionamento com as pessoas que fazem parte do seu uso, por exemplo, da dependência química, o cara tem algumas falas, umas falas muito duras com respeito à sociedade, com respeito à família, que criou uma imagem naquele meio. Então, o medo dessa perda de controle, de se contradizer, de ser visto de outra maneira, esse impacto social que pode trazer a sua mudança, a pessoa entra em negação mesmo de sofrimento. Então, mesmo que a dependência química esteja causando um sofrimento muito grande na sua família, na sua casa, ele vai ter perdas significativas. Para manter um status social, ele nega a doença, ele nega o problema, ele nega as consequências, ele nega que precisa de ajuda, e ela, então, ele tem esse medo da perda do controle, da perda do status que ele criou socialmente dentro de uma identidade que foi criada de usuário, né, do indivíduo que não está nem aí, ele criou aquela posição. Também é muito comum acontecer esses casos da dependência química que levam a pessoa à negação. A questão da autoimagem, da identidade, o indivíduo tenta preservar isso de qualquer maneira. E aí entra dentro do aspecto social. Como vejo o curso comigo, a gente já falou, e a gente fala bastante aqui, que a dependência química ela é multifatorial, ela tem o seu aspecto psicológico, o seu aspecto biológico, mas ela tem o seu aspecto social. E um dos casos mais fortes, da pessoa entrar em negação é esse estigma social da autoimagem, da identidade que foi relacionada ao indivíduo usuário. Então, admitir uma realidade de fraqueza, que precisa de ajuda, que precisa de internamento, que está frequentando, por exemplo, CAPs, né? Isso daí avala a forma como a pessoa se vê e reconhecer a fraqueza. Então, para um dependente químico, reconhecer que ele precisa de ajuda, reconhecer que ele precisa de intervenção, é como se fosse admitir uma fraqueza e uma derrota. Então, muitas das vezes, esse é o caso do indivíduo permanecer em negação por uma questão de autoimagem, por uma questão que o indivíduo criou socialmente falando de identidade. Então, é muito ligado essa questão da identidade que ele criou com relação aos outros, da identidade que ele tem em relação àquilo que ele pregou ou falou a vida inteira, mostrou para os outros sobre a sua dependência. Agora, essa quebra de identidade, para ele, é muito complicado, porque ele tem uma imagem, né, para poder sustentar, mesmo uma imagem de prejuízo. Então, a admissão seria que os valores dele estão sendo quebrados, né? A identidade dele está sendo quebrada, ele não conseguiu sustentar aquilo. Então, muitas das vezes, o dependente, infelizmente, ele vai levar o comportamento dele até o fim para manter essa autoimagem, para manter essa identidade no caso social, né, que vai trazer para aquela roda de convívio que ele tem, no lugar onde ele está inserido, no ambiente dele, essa imagem que ele traz. E aí também, um indivíduo, por exemplo, que tem a dependência em substâncias estimulantes, né,
como a cocaína, como o crack, né? Ele carrega dentro dele uma sobrecarga psicológica, uma sobrecarga psíquica muito grande. Por quê? Pelos comportamentos que ele vem tendo. Então, quer dizer, aquele ciclo que ele criou de uso, de comportamento destrutivo, acarretou na sua vida prejuízos muito grandes, prejuízos com família, prejuízos de perdas, né, relacionamentos que foram rompidos, perda de emprego, né, algumas perdas social, a pessoa está estigmatizada. E como a pessoa não tem capacidade emocional, psicológica para lidar com isso, a realidade dela se torna completamente insuportável. Então, o que ela faz? Ela nega o fato e retorna ao uso para poder lidar com aquilo que ela está sentindo. Eu falo isso porque, por algumas vezes, né, na minha dicção, no meu uso ativo, por exemplo, por muitas vezes, eu perpetuava o uso e prolongava os meus dias na rua porque eu não tinha condições psicológicas e emocionais, eu não tinha como encarar minha família. Né? Então, a minha família, por algumas vezes eu cheguei, e aí eu brigava, a gente discutia, eu tinha que ficar ouvindo. Então, eu causava mais comportamento disfuncional por algumas vezes. Eu voltava para a rua porque eu não tinha como lidar com isso. Por algumas vezes, por exemplo, eu tinha comportamento disfuncional, né? Como, por exemplo, situações que minha família achou substância minha dentro de casa, né? Apareceu dinheiro comigo, de forma assim, ninguém sabia da onde era aquilo, duvidosa, né? Boa noite, doutora Luciana, seja bem-vinda. E aí eu era confrontado com isso, e aí eu ia para o uso, por não saber lidar com essa situação. E lá no uso, quando a substância batia mesmo, eu colocava a mão assim e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí eu falava lá com o pessoal, falava, cara, minha mãe pegou, minha família viu, está ruim. Né? Então, como que eu solucionava esse problema? Com mais uso. Né? Eu não tinha nenhum tipo de habilidade psicológica, habilidade emocional para poder lidar com esses desconfortos que eu mesmo causava. Então, quanto mais desconforto eu causava, mais eu me afundava, porque eu não sabia lidar com ele. E aí a gente chama isso de ciclo vicioso. Né? Tem um uso, tem as consequências do uso, tem os padrões que acontecem emocional, moral, né? Que vai acontecendo, não sei lidar com isso. Quando eu caio para a questão de enfrentamento, porque as pessoas elas vêm me enfrentar por causa disso, eu não sei lidar e volto ao uso. Então, cria-se esse padrão destrutivo do uso. Então, a gente chama isso do estágio da negação de sobrecarga psicológica, sobrecarga psíquica. Né? A gente já falou algumas vezes aqui no caso das comorbidades, que são as doenças associadas ao transtorno por uso de substâncias. Já foi feito um levantamento e já foi provado que existe uma prevalência de dependentes químicos com comorbidade. Né? Então, 60%, 70% dos usuários trazem alguma comorbidade psicológica, emocional, que eles ou adquiriram, né, com o seu uso, ou essa comorbidade, esse transtorno, essa doença, potencializou para poder chegar na dependência. Mas existe. 60%, 70% das pessoas dependentes químicos já estão diagnosticadas com algum transtorno. Né? E aí também isso é uma questão de sobrecarga psíquica, né? Onde a pessoa entra num estado de negação. Um dos maiores fatores hoje, o maior índice de recaída, né? Mesmo a pessoa estando internada, mesmo a pessoa estando encolhida, porque as pessoas fazem tratamentos longos e acabam recaindo. Muitas das vezes, não é o tratamento que está sendo mal feito, não é isso. Não é o que a comunidade, que a clínica está oferecendo que está errado. É porque, às vezes, não foi diagnosticado, né, uma comorbidade, e aí essa comorbidade não foi tratada. A gente atinge a dependência química, mas pode existir uma prevalência aí de uma comorbidade, de um transtorno mais sério, como transtornos obsessivos, como esquizofrenia, muito comum em dependente químico, a pessoa desenvolver, porque a química ela acelera esses quadros, né, de esquizofrenia.
Então, o grande índice de recaída está ligado à comorbidade. Por isso que a gente fala em comunidade terapêutica, que quando a gente vai realizar o tratamento, que a gente realize com uma equipe multidisciplinar. É totalmente interessante que esse indivíduo ele passe por psiquiatra, por psicólogo, para que seja avaliado se não exista uma comorbidade, não existe um transtorno ali escondido atrás da dependência química. Né? Porque muitas das vezes o indivíduo achou a dependência, achou a substância como essa medicação que vai aliviar os sintomas do que ele já tinha. Né? Isso é muito comum na dependência química. O indivíduo usa substância e ele acha na substância essa questão de amenizar o que ele já sentia com outro transtorno. É muito interessante a gente pensar nisso, porque eu vi uma propaganda essa semana, mexendo no telefone, essas coisas que a gente fica girando feed por aí. Eu vi uma propaganda de um aplicativo, né? Eu não lembro o nome, também não vou fazer propaganda para ele, mas é muito interessante, das pessoas fazendo propaganda de maconha, por um aplicativo que você pega lá e põe nesse aplicativo e vem uma medicação, um extrato, um óleo, eu não vou saber dizer para você o que é direito, e aí o cara pegando e falando com muita naturalidade dentro de um programa com gente famosa, ensinando como é que você baixava o aplicativo e pedia isso chegava na sua casa. Isso não passava por psiquiatra nem psicológico, e ele falando que trocou as medicações do psiquiatra dele por aquilo lá, e que agora ele estava conseguindo dormir, estava conseguindo se concentrar, e com a medicação ele tinha outros prejuízos. E isso sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Olha o tamanho do perigo que isso representa na nossa sociedade. Mas isso é um reflexo de algo que a gente tem que estar atento. Será que esse indivíduo ele não perpetuou o uso dele por causa de uma comorbidade? E agora, quando a gente chega falando da dependência química, mostrando os males, a única coisa que o organismo dele associa é que aquela substância faz bem para ele por um problema que ele tinha e que não foi identificado. Por isso que nós, quando vamos entrar em tratamento com alguém, a gente tem que ter essa questão bem definida, ter essa equipe multidisciplinar, ter essa ajuda de psiquiatra, de psicólogo, de médico, de profissionais que vão acompanhar esse indivíduo, porque ele pode estar perpetuando essa dependência química por um problema que nós não vimos, não diagnosticado, né, como é muito comum um indivíduo com ansiedade usar maconha. É muito comum um indivíduo que tem um problema muito grande, com insegurança, com timidez, com vergonha, fazer uso de álcool. É muito associativo, isso é ensinado em várias questões. Então, essas questões nós temos que analisar, porque pode estar sendo um impedimento da gente alcançar essas pessoas. Isso entra no comportamento negacionista. Dessa pessoa está negando algum problema, algum comportamento, muitas das vezes até inconsciente, porque a saída dela é a substância. A substância, entre aspas, está fazendo bem para o problema que ela tem, para o transtorno que ela tem, que não está diagnosticado e que não está sendo tratado. Aí a gente pega o indivíduo, entra em tratamento com ele, deixa ele 9 meses dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade, não trata o transtorno dele quando ele sai, certamente ele vai achar na dependência a solução desse problema, porque ele tem um problema que está levando ele a uma dificuldade psíquica, psicológica, e sem tratamento. Né? Então, aonde que ele acha o alívio disso? Na dependência química. É uma coisa para a gente poder se atentar. Essas são as causas comuns, né, dentro da negação. Como que a gente pode identificar uma pessoa que ela está em negação? Alguns comportamentos da pessoa que está em negação são muito singulares, são muito comuns da gente identificar. Então, por exemplo, minimizar a gravidade da situação, principalmente dos seus comportamentos. É muito comum da gente ouvir do dependente químico, quando a gente vai falar de algum comportamento que ele tem, né, de alguma coisa que ele está fazendo mal, ou que a gente quer corrigir para o convívio. Em São Paulo é usada a expressão assim:
Não dá nada. Ah, não, isso não dá nada, não é nada. Se der também, não é muita coisa, né? Então, ele está sempre minimizando a gravidade da situação que ele está vivendo. Então, esse minimizar não dá tanta importância, não dá valor real para aquilo que está acontecendo, é um comportamento típico de quem está em negação. Né? Um outro comportamento é esse que a gente falou agora, de racionalizar, justificar os fatos de uma maneira totalmente distorcida. Né? A racionalização, ela é considerada, sim, uma dissonância, uma distorção cognitiva, aonde tem algo de errado no indivíduo, o indivíduo está enfrentando um transtorno, e uma forma dele se proteger, ou seja, do organismo dele, da psique dele se proteger, é ele racionalizar os fatos. Então, sempre tem um porquê, sempre tem um mas. Né? Ah, eu fiz isso, mas foi por causa disso, disso e disso. Né? Ele nunca tem um comportamento dele como destrutivo. Não, eu fiz mesmo, eu agi errado, eu vou assumir a responsabilidade e vou procurar melhorar. Não, essa fala não existe. Existe sempre que fiz por causa disso, disso e disso, aconteceu por causa disso, disso e disso, ou foi reflexo disso, é por causa daquilo. Nunca tem verdadeiramente uma aceitação do fato. Uma outra maneira que a gente vai falar já já dela é evitando o assunto. Isso é um comportamento natural. Né? Você vai falar com o indivíduo, eu lembro quantas vezes a minha família, as pessoas próximas, chegavam em mim para tratar o assunto, e eu falava assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero falar disso, não, esquece isso, já passou, né? Vamos tratar daqui para frente. Né? Eu adorava prometer coisas irreais, surreais, da qual eu sabia que eu não conseguiria fazer, mas eu não queria tratar o que passou. O que passou, passou, e eu entrava em briga e discussão, aí eu me alterava, ficava nervoso, que também era meu mecanismo de defesa, para fazer a pessoa parar de falar. Então, são comportamentos naturais da negação. Né? Por quantas e quantas vezes... Não quero falar disso, não. Né? Eu chegava a falar para minha mãe, e aí é muito comum essa fala com ela, foi muito comum, que eu falava assim para ela, a senhora não sabe tanto que a senhora me dá boa falando dessas coisas. Olha aí. Eu tentava pegar lá no emocional dela. Né? Eu tentava manipular ela, pegando lá no emocional, para não vir à tona os meus comportamentos. Então, eu não queria falar sobre os meus defeitos, eu não queria falar sobre os meus problemas, eu não queria falar sobre os meus comportamentos. Eu estava em negação total. E qual era a arma que eu tinha para não falar sobre isso? Eu me estressava, eu brigava, eu alterava a minha voz, eu discutia, batia a porta. Né? Eu falava que eu não tinha paz dentro da minha própria casa. Eu não tenho paz dentro da minha própria casa, eu venho porque é uma encheção de saco, todo mundo na minha orelha. Então, quer dizer, a família, para não ver essa situação, ela se calava. E quando ela se calava, eu atingia meu objetivo. Opa, estou tranquilo, estou seguro, ninguém vai reclamar das coisas que eu falo, então eu estou bem assim, estou confortável desse jeito. Então, eu não tinha enfrentamento. Como eu não tinha enfrentamento, eu perpetuava o comportamento. Olha que interessante. Né? Então, esses comportamentos que eles vão surgindo no indivíduo, ele é uma questão de negação, evitar o assunto. Né? Então, um outro ponto muito interessante é ignorar as evidências. Eu ignoro os problemas, né? Mesmo quando eles são claros. Então, lá está todo mundo velho e eu não consigo enxergar, eu ignoro por completo o problema. Né? Eu faço de conta que o problema não aconteceu. Né? Eu não dou valor para aquilo, não quero falar sobre aquilo, bola para frente, tudo vai dar certo, deixa assim mesmo. Então, esse ignorar as evidências dos meus comportamentos é também um comportamento típico de negação. Reagir com irritação ou ter mecanismo de defesa, claro, a gente já falou sobre isso, um comportamento típico. E aí também, dentro dessa questão, eu chegava em casa com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Né? Chegava 3 dias depois, eu recebia, pegava meu dinheiro, gastava tudo, chegava 3, 4 dias depois em casa, aí a minha mãe, a senhora minha mãe, que sofreu muito com isso, olhava para mim e falava assim, muito bonito, né? Você fez de novo, né? Até quando você vai fazer isso? Eu falava, fiz o quê? O que está acontecendo? Olha que coisa, né? Então a gente faz de conta que você ficou fora de casa de novo esses dias todos,
Você não está nem aí com a gente, você não se preocupa com a tua família, o que eles estão pensando. Não, cara, eu sei que vocês estão bem, vocês já deviam ter se acostumado comigo. Eu sou assim mesmo. Olha que coisa linda, né? Eu sou assim mesmo. Sim, quanto tempo vocês convivem comigo, eu venho fazendo isso? Então, vocês já deviam ter se acostumado comigo. Né? São algumas falas que vão evidenciar que esse indivíduo ele está verdadeiramente em negação. Então, a negação ela é uma forma de autoproteção, né? Ela pode ajudar esse indivíduo no primeiro momento, ele achar que aquilo está protegendo ele, né? Ele vai, então, elaborar as suas artimanhas, como perpetuar o assunto, ele vai, aquele comportamento de fuga, de enfrentamento naquele momento, mas, persistindo o comportamento, vai estar impedindo que ele encare a realidade e busque soluções concretas, o que vai levando o indivíduo a se afundar cada vez mais na sua dependência. Então, esse comportamento de negação, negacionista, na verdade, ele se protege naquele momento, só que ele não consegue enxergar o mal, porque ele vai entrando num círculo muito perigoso, né, que o indivíduo ele vai se afundando cada vez mais até chegar ao momento que ele não tem saída. Se nós fizermos um histórico, um levantamento, se nós pudéssemos observar o dia a dia do dependente, por exemplo, que fica em situação de rua, com seus vínculos familiares destruídos, né, que passou por algumas informações, que tem os comportamentos muito disfuncional, você vai ver esse padrão de negação muito forte na maioria deles, porque eles entram em negação e levam até onde dá. A hora que não dá mais para levar, eles já estão afundados na dependência de uma maneira que eles não conseguem retornar. Aí eles descem ladeira abaixo, vão para a rua, né, rompem por completo os vínculos, até chegar numa situação completamente marginalizada. Se nós pudéssemos observar o padrão de um por um, conversar, fazer um estudo de caso com esses indivíduos, você vai ver que eles começam exatamente desse jeito. Então, o dependente químico, em negação, nós estamos falando de como ajudar aquele que quer ajuda, né? Ele enfrenta 3 problemas com a negação. Né? São 3 negações que ele tem nele mesmo. O primeiro é que ele não tem problema com a substância. Você vai falar com o cara, ele não tem problema com a substância. Ele nega que ele tem um problema, que ele é dependente. E essa negação de que ele não tem problema surge algumas falas, como, por exemplo, paro quando eu quiser, foi só esse final de semana. Aí entra a racionalização, ele fala, eu fiz hoje, mas ontem eu estava aqui, fiz aquilo para você, fiz aquilo lá, não sei o quê, e ele começa a justificar as suas ações. Então, o primeiro caso de negação que esse indivíduo tem é que ele tem algum tipo de problema com essa substância. Ele vai negar esse fato até o fim. Quando a gente fala que ele tem algum problema, que ele precisa de ajuda, nasce a segunda fala, o segundo problema da negação. Como ele não tem problema com a substância, ele não precisa de ajuda. Então, ele nega que ele precisa de ajuda. Ele tem essa fala, paro quando eu quiser, né? Porque eu não quero parar, eu estou usando consciente, eu sei o que eu faço, é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo usa, né? E aí sai aquelas falas disfuncionais e aquele monte de problema. E esse é o segundo caso que ele tem, né, o problema da negação. Então, ele não tem problema com a substância, o segundo ponto é que ele não precisa de ajuda, e o terceiro ponto é que ele nega veementemente em falar sobre o assunto. Então, qualquer assunto relacionado à dependência dele, ele não quer conversa, ele não quer falar, ele não vai discorrer com você o assunto, ele vai negar. E aí a gente tem, então, um indivíduo completamente disfuncional e que a gente não consegue alcançar. É que a gente vai alcançar um dependente químico que nega que tem problema com a substância, que nega ajuda, ele não aceita ajuda, ele não precisa de ajuda na cabeça dele. E todas as vezes que a gente tenta falar com ele, a gente recebe logo um escudo, uma barreira, um comportamento agressivo por parte desse indivíduo, porque a gente dificilmente vai conseguir alcançar esse indivíduo. Então, eu separei alguns pontos interessantes da gente conversar de como ajudar esse indivíduo.
Como é que eu posso ajudar esse indivíduo? Como que eu posso me comportar para ajudar quem está em negação? Então, o primeiro ponto, que é o mais difícil, principalmente para familiares, por causa de todo o histórico que está acontecendo, por causa de tudo que está acontecendo, o primeiro ponto é evitar confrontos agressivos. Olha o tanto que é difícil para quem está vivendo o problema evitar isso. Porque a vontade é bater de frente mesmo. Tá? Faz, o cara pede que não é dele, o cara vende, apronta dentro de casa, promete, não cumpre, some, traz problema, né? E aí o nosso comportamento geralmente é agressivo com relação ao comportamento dele. Né? Mas o tema que nós estamos conversando é como ajudar quem não quer ajuda. Eu estou diante de um indivíduo que está em negação, que ele não quer ajuda. Então, como é que eu posso ajudar ele? É no dia a dia, evitando confrontos agressivos. Né? Evitar, por exemplo, acusação, né? Evitar aquela fala de querer enquadrar o indivíduo. Onde você foi? Onde você estava? Entende? Essa fase que a pessoa tem o dependente, tem o profissional, muitas das vezes tem, de querer controlar o comportamento do indivíduo, vai afastar o indivíduo cada vez mais de você. Quanto mais a gente tem que exercer controle sobre ele, mais o mecanismo de defesa se aciona. Quanto mais o mecanismo de defesa se aciona, mais ele se afasta de você. Olha só que coisa, né? Que sinuca de bico que a gente está. Então, o indivíduo que está em negação, quanto mais a gente tenta controlar, mais ele se afasta. Quanto mais eu tenho falas acusatórias contra ele, mais ele se afasta. Eu tive por experiência também de falar para vocês que quando eu fazia as coisas que minha família descobria, que eu tinha alguma situação para enfrentar, eu ficava na rua, eu não ia para casa. Eu saía para usar uma noite e ficava abaixo. Por quê? Porque eu não queria problema, eu não queria ouvir, eu não queria enfrentar, porque eu sabia que eu ia chegar lá, cara, e a galera ia pesar na minha falar um bolão, eu não queria ouvir. E como eu não sabia lidar com isso, o que eu fazia? Vamos usar até o corpo não aguentar mais, e aí quando não aguenta mais, quando não tem mais saída física, psicológica, emocional, eu vou para lá e chego numa situação decadente, manipulando todo mundo, fazendo aquela... né, fazendo aquela carinha de pena, de dó de quem está sendo engolido, para que as pessoas tenham pena de mim e me acolham, né, e não falem nada, e aí eu duro 24 horas, 40 horas, até eu ser restabilizado, tomo um banho e vou para a rua de novo, fazer aquilo que o meu cérebro pede para mim fazer, que é retornar ao uso. Então, em vez da gente ter esse confronto agressivo, de acusação, de palavra, de briga, a gente pode, por exemplo, trocar essa fala por algumas observações claras de acolhimento com esse indivíduo. Por exemplo, onde é que você estava? Você não marcou comigo que você ia lá no psicólogo? Paguei no psicólogo, o psicólogo ficou te esperando, você não foi, né? Aí a gente causa aquele tumulto, aquela briga, o coração do cara já fecha, ele fica resistente e sai. Né? Então, algumas perguntas podem ser importantes, mudança da nossa fala. Chegou tarde ontem, você está bem? Estou bem, está tranquilo. Olha a resposta como vai ser. Conseguiu ir no psicólogo? Não, não consegui. Ah, você não foi? Não, não foi. Não, está tranquilo. Sim, eu preciso estabelecer um limite claro entre você e ele. Eu não pago mais, tá? Agora, se você quiser, você procure na rede pública. Posso lhe ajudar com isso. Você quer? Olha como mudou. Né? Além de você não confrontar ele, você mostrar o acolhimento a ele, você se colocou à disposição. A nossa vontade é atravessar a parede com o cara? Mas se eu fizer isso, eu vou perder ele. Se eu fizer isso, ele vai continuar resistente. Se eu fizer isso, ele vai continuar longe de mim, ele não vai aceitar minha ajuda. Todas as minhas conversas com esse indivíduo têm que terminar de uma forma de eu abrir uma porta para ele me ver como ajuda para na hora que ele precisar. Esse é o nosso papel. Se todas as vezes que ele erra, e ele vai errar bastante, eu vou para o confronto, eu vou perder esse indivíduo porque ele vai se afastar de mim cada vez mais. E aí eu não vou poder ajudá-lo. Ah, mas é difícil.
Infelizmente é. A dependência química é uma jornada dificílima, que só quem passa por ela sabe o que é. Mas se nós não tivermos aquele comportamento, muitas das vezes, funcional, a gente vai agravar o caso. Não que seja culpa sua, não é. Não é. Só que a gente não vai conseguir alcançar esse indivíduo. E o que nós precisamos fazer? Alcançar esse indivíduo. Então, ter conversas mais claras, trazendo fatos, né, uma conversa mais adaptativa, trazendo os fatos concretos, nos colocando à disposição, vai trazer sempre essa porta aberta de acolhimento para esse indivíduo. Então, um outro ponto, demonstrar uma preocupação sem julgamento. Estou percebendo, né, que você está emagrecendo muito. Olha que interessante. Né? Eu não estou julgando ele, estou trazendo uma percepção clara. Né? Olha, eu estou observando que você não está conseguindo parar emprego, estou percebendo que você está perdendo suas coisas. Né? Eu estou vendo, isso daí está visível. Né? Como é que eu posso me ajudar a resolver isso? Se cuide mais. Né? Eu deixo a janta para você que todo dia você chega e não come. Então, trazer o indivíduo para essa reflexão, mostrando que você está cuidando dele, sem julgamento, mesmo sabendo tudo que ele está fazendo. Você mostrando esse cuidado sem julgamento, você está eliminando essa parte dele acionar a defesa. Você está mostrando cuidado. Né? Então, a gente vai aprendendo com o tempo que a gente precisa estar sempre disponível. A gente precisa entender uma coisa. É até difícil a gente falar isso, porque só sabe do problema quem passa. Né? De repente, você está passando um problema com um familiar seu, aí você fala assim, você está falando isso porque não é você que passa. Né? Mas eu já tive no lugar do seu familiar. Né? Eu sei exatamente o que ele está passando. E eu sei exatamente o que minha família passou. Né? Então, a gente precisa entender uma coisa. Por mais que você sofra como profissional, como familiar, por mais que você sofra como ser humano e como pessoa, você não vai conseguir controlar essa pessoa. E todas as vezes que você tentar, você vai se machucar ainda mais. É difícil falar isso, mas a gente precisa aceitar o que está acontecendo. Infelizmente, esse indivíduo está dependente químico. E agora ele está sofrendo de um transtorno chamado transtorno por uso de substância, que a gente precisa saber como lidar, como qualquer outro transtorno. A gente precisa aprender a lidar com esse indivíduo. Então, quanto mais eu proíbo, quanto mais eu brinco, quanto mais eu bato de frente, quanto mais eu ponho o dedo na cara, quanto mais eu coloco os comportamentos dele em evidência, eu grito, eu xingo. E quanto mais eu faço, mais ele se fecha, mais ele se afasta. Mais longe eu estou colocando ele de mim, menos ele vai querer se abrir comigo. Porque ele já sabe que você não entende. Então eu preciso aprender a lidar com isso, com esse comportamento difícil, porque quando ele precisar de ajuda, ele vai saber em quem chegar, né? E ele vai saber que você sempre deixou uma porta aberta para poder ajudar esse indivíduo. Eu não estou falando com isso que você tem que aceitar os comportamentos dele. Um outro ponto interessante para a gente analisar e da gente aprender a lidar com isso é saber estabelecer limites claros. Como é que eu lido com a negação? Saber estabelecer limites. Então, por exemplo, até que ponto você aceita o comportamento? Eu lembro que minha mãe ela foi muito assertiva nisso, apesar de não ter sido muito assertiva em outros pontos, nisso ela foi muito assertiva. Ela falava assim, cara, tu quer fazer? Faz lá fora. Não quero isso dentro da minha casa. Não aceito isso dentro da minha casa. Dentro da minha casa, não. E ela bateu o pé nisso e ela foi muito assertiva. E todas as vezes que eu contrariei ela, que ela achou, o bicho pegou para mim. Porque ela se manteve firme na decisão dela. Um outro ponto importante não promete, mas se prometer, cumpra. Sabe o que o adíbico mais ama?
Se ele ama de paixão, pessoas que prometem e não cumprem, porque daí você está dando o direito dele fazer o mesmo. Ele vai saber como te manipular para manter o comportamento dele. Então ele ama isso. Quando alguém promete alguma coisa para mim, não cumpre. Se você chegar aqui assim, eu não deixo você entrar. Aí o cara chega, abre a porta, fala, olha só. Né? Qual é a mensagem que eu estou passando? Eu não consigo ter firmeza naquilo que eu... Então não promete. Mas se prometer, por favor, cumpra. Você vai estar ajudando ele. Você vai estar trazendo ele a uma realidade de responsabilidade, que é o que ele precisa. Se responsabilizar pelos seus atos. Ter as consequências dos seus atos visíveis da sua vida. Por muitas vezes, e isso me ajudou muito na minha recuperação, eu lembro que no final da minha adicção, quando eu estava no meu fundo de poço, eu já não estava mais morando em casa, eu já estava numa situação de rua, estava morando numa casa que eu entrei, que era uma casa abandonada, invadi a casa lá para poder morar, né, no bairro. Essa notícia chegou até a minha família, e quando essa notícia chegou até a minha família, eu encontrei familiares meus na rua, e eles falaram, é verdade que você está lá? Né? Em vez de eu procurar uma melhora, eu vi nisso uma situação de manipulação. Bom, agora minha família sabe que eu estou lá, então agora se eu chegar neles e pedir dinheiro, eles vão me dar, porque sabem que eu estou numa situação ruim. Então agora eu vi uma situação boa de manipulação. E aí, às vezes que eu tentei essa manipulação, estou com fome, não tenho o que vestir, não tenho o que comer, preciso de ajuda, a resposta foi clara. Eu falei para você que eu não ia te dar dinheiro. Você quer comer? Vou ligar lá no bar não sei de onde, na padaria não sei de onde. Você come lá que eu pago. Mas dinheiro eu não vou lhe dar. E sabe qual era a minha reação? Eu ficava bravo. Porque eu não queria comer. Eu queria dinheiro. Porque eu queria fumar meu cigarro, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Porque eu queria usar droga de noite, para poder passar a noite lá onde eu estava. Então, assim, nós precisamos aprender. Não é maldade isso, tem uma linha que parece que é muito tênue, mas nós precisamos levar para esse indivíduo a responsabilidade das suas ações. Porque se toda vez que ele entra numa situação difícil, eu vou lá e tiro ele dessa situação difícil, ele vai perpetuar o comportamento porque tem alguém que salva ele. E ele não precisa ser salvo. Ele precisa mudar o comportamento dele, entender que ele é doente, que ele precisa de ajuda. É duro falar isso? Vai funcionar. Porque senão a pessoa vai ver sempre você como meio para o seu uso. Você, para ele, um comportamento desse, você não é uma pessoa que ajuda, não. Você é um objeto de manutenção de comportamento. É como um homem ou uma mulher, por exemplo, que tem um comportamento de dependência emocional, que tem uma queda, o cara tem a queda por aquela mulher, ou o cara tem a queda, a mulher tem uma queda por aquele homem, e aí depois chora porque o homem ou a mulher só vê ele como objeto. Mas todas as vezes que procuravam, cede. Sabe quando uma pessoa não vai ser mais objeto? Quando ela diz não. Então, vai muito do nosso comportamento com relação ao comportamento do outro. Como é que eu posso ajudar o outro mudando o meu comportamento? Como é que eu posso estar pronto para poder ajudá-lo, mas não mantendo o comportamento dele? Então, o tema de hoje, presta atenção, o tema é como ajudar quem não quer ser ajudado? Mudando eu mesmo, me privando, me cuidando. Eu preciso estar bem para poder ajudar essa pessoa. Porque se eu não estiver bem, tem dois maus. São dois doentes. Imagine, como é que um doente vai cuidar do outro? Não, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem emocionalmente. Eu preciso estar bem fisicamente. Eu preciso estar bem dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu estou enfrentando, dentro daquilo que está acontecendo. Mas eu preciso deixar uma porta aberta de acolhimento para esse indivíduo, para ele entender que eu não sou um canal de perpetuação de comportamento.
Ele não vai me usar para perpetuar o comportamento dele. Eu sou um canal que ele tem para poder buscar ajuda. Eu já contei para vocês aqui parte do meu testemunho, tem muita gente aqui que não ouviu, como é que eu fui parar a primeira vez na comunidade terapêutica. Né? Como é que eu fiz a minha recuperação. Eu tem uma quadra no meu bairro, né, uma rua que é assim, uma rua alta e uma rua baixa. Nessa rua alta, a quadra fica aqui no meio, eles construíram umas arquibancadas e a gente ficava nessa quadra ali, com o pessoalzinho, a gente ficava usando droga. E eu estava numa situação ruim de rua já, né? Eu tinha brigado com a família, meu fundo do poço estava muito acentuado, e foi todo mundo embora pelas tantas da manhã. E quando o pessoal ia embora às tantas da manhã, eu fazia duas coisas. Eu conto isso com vergonha, tá, gente? Não conto isso com glória, não. Eu conto com vergonha. Ou eu ia para uma mecânica que tinha na rua de trás, ia dormir debaixo do carro, para mim poder ficar em segurança, aqueles carros que estão estacionados lá para poder arrumar. Dormia lá na garagem, lá debaixo do carro. Ou eu ia andar de ponto em ponto de ônibus, olha só, quilômetros de ponto em ponto de ônibus, procurando bituca de cigarro, para mim poder fumar, porque eu estava loucão e queria fumar cigarro. Então, eu saía andando nas avenidas, procurando, a madrugada inteira, procurando bituca de cigarro, porque os ônibus vinham, o pessoal acendia cigarro, o ônibus vinha, o pessoal jogava. Aí o cigarro apaga. Aí eu ia buscar essas bitucas grandes para mim poder usar. Né? E aí, numa dessas loucuras, a gente estava loucão, o pessoal foi embora às tantas da manhã, quase amanhecendo, e eu deitei na arquibancada dessa quadra, né? E ali eu já estava vários dias virado e acabei adormecendo. E aí, nesse que eu adormeci, eu acordei com uma poça d'água, sentindo uma poça d'água no meu rosto. E acordei assustado, pensei que tinha alguém me zoando, alguém fazendo alguma maldade comigo. Eu acordei, não tinha ninguém, senti molhado e botei a mão. A hora que eu botei a mão era sangue. Né? Estava uma poça, que meu nariz tinha estourado as veias, né? E aí saiu muito sangue. Fez uma poça de sangue, virou meu rosto. E eu limpei a mão no corpo, fiquei assustado, pensei que estava acontecendo um derrame, alguma coisa, e saí correndo para minha casa. E aí apertei a campainha de madrugada, fiquei apertando a campainha, gritando socorro, socorro, socorro. Minha mãe quase teve um treco, minha mãe, porque ela abriu a porta e me viu cheio de sangue, todo ensanguentado, saiu se tremendo, se arrastando, abrindo o portão. Eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela falou, estou no banho, vou te dar um copo de leite, deita e dorme, amanhã a gente conversa. Entrei, tomei um banho, troquei minha roupa, deitei e dormi. Quando eu acordei, ela estava com o telefone da psicóloga, né, não era CAPES na época, era assistente social da prefeitura, esse povo, falei para ela que precisava de ajuda. Ela me deu um passe de ônibus e falou, Tom, é a ajuda que eu posso lhe dar. Você, por favor, se retire da minha casa. Eu tenho 2 filhos mais novos para criar. Olha que beleza. Né? Quem olha, pensa, isso é ruim, ela foi ruim. Cara, foi o que me salvou. Foi o que me salvou, porque se ela continua passando a mão na minha cabeça e mantendo os meus comportamentos, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Poderia estar morto por causa de uma overdose, eu poderia ter matado alguém da minha família por causa de neurose. Né? Então, eu agradeço muito a esses comportamentos que foram assertivos comigo. Né? E aí, quando eu me vi sem saída, sem apoio, eu fui buscar tratamento. Graças a Deus, eu tive esse despertar de buscar tratamento e ali começou a minha batalha contra a dependência química. Foi fácil? Não. Hoje eu fico só por hoje, na minha luta diária, na minha guerra, múltiplos anos limpos, graças a Deus, e trabalhando nesse campo da dependência química, e isso me ajuda muito. Mas eu vejo que a gente não consegue alcançar, muitas das vezes, as pessoas, porque a gente isenta essa pessoa da consequência do próprio comportamento dela. Porque a gente ajuda esse indivíduo a perpetuar o seu comportamento. E a gente precisa, para ajudar, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Eu quero ajudar o outro a mudar o comportamento dele, eu vou lá e mudo o meu comportamento. Isso daí vai ajudar, você pode ter certeza. Para a gente poder, né, encerrar de vez, vem de outro ponto. Então, vamos lá. Ele nega que ele tem problema com a dependência, ele nega que ele precisa de ajuda. Nessa questão de negar que precisa de ajuda, como é que eu posso ajudá-lo?
Eu posso, por exemplo, oferecer informações e opções claras para ele. Né? Está concentrado com ele no almoço, tá? Ó, eu fui ver, eu tive no CAPES me informando, conversei com o psicólogo e tal, se você quiser a gente agenda no horário, né? Olha, eu descobri que a consequência, o uso faz isso mesmo com a pessoa, tomar atitudes impulsivas, eu entendo por que você tomou tal atitude, mas assim, você tem que se cuidar para isso não acontecer, faz mal para você, faz mal para mim. Então, trazer as informações, quanto mais eu conheço a doença, mais informação eu tenho para fornecer. Entende? Quanto mais informação eu tenho, mais eu tenho condição de ajudar. Quanto mais opções eu abro para essa pessoa, mais condições eu estou dando a ela de aderir ao tratamento. Né? Então, se eu chegar para a pessoa pegar e falar, se você fizer isso de novo, eu te interno, eu te abandono. Cara, não vai funcionar. Fala assim, ó, descobri que existe um outro método de tratamento. Você não precisa mais se internar. Vamos fazer uma redução de danos lá no CAPES? Eu descobri que existe uma redução de danos. Olha que legal. Fui lá, conversei, procurei saber como é que funciona. Ó, está aqui o endereço, o telefone, o dia, o horário da reunião, eu vou deixar aqui. A pessoa, na hora, pode não dar importância. Mas pode chegar o dia dela pegar e falar assim, lembra que você falou para mim que tinha um negócio lá no CAP? Você ainda tem os dias? Tem, está aqui, ó. Ah, obrigado, vou ver se eu vou lá. A pessoa, ela precisa tomar uma iniciativa por ela. Claro, eu estou falando de casos e casos, tá, gente? Dependência química, eu não vou cansar de falar isso. Ela é muito individual de cada um. Vai ter casos que não vai ter acordo, internação compulsória. Não vai ter jeito, vai ser obrigado, eu vou ter que tentar. Né? Mas vai ter casos que ela não vai conseguir trabalhar com essa pessoa, levando ela à consciência. Então, quanto mais informações eu tenho, quanto mais reflexão de conhecimento eu trago para essa pessoa, mais ela se sente segura a aderir ao tratamento proposto por mim. Porque eu estou trabalhando dentro da autonomia dela. Eu estou deixando ela decidir por ela. Né, e trazendo... Olha, você viu, por exemplo, agora nós estamos com um caso na televisão aí, está ficando famoso e ainda vai aumentar. Olha, você viu o que está acontecendo lá? No caso das bebidas adulteradas, o tanto de pessoas que está morrendo, né? Olha, por favor, de noite, você não vai por esse lado, não. Não beba essas coisas, não. As pessoas estão morrendo. Né? Se cuide, não faça isso com você. Né? Demonstrando cuidado. Quanto mais eu tentar segurar, mais ele vai se afastar. Quanto mais informações eu tenho, mais possibilidade essa pessoa ela tem de aderir ao tratamento. Gente, falei demais, já é 8h58. Para a gente poder encerrar, alguém quer complementar alguma coisa? A Jaqueline está aqui, ó. Tive conhecimento da redução de danos aqui no encontro. É isso daí, Jaque. A redução de danos, ele é o modelo proposto pelo SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele adotou um modelo de redução de danos dentro dos aparelhos de saúde, do CAPES, CAPES-AD, os pronto-socorros, PSF, todos eles vão trabalhar com redução de danos. Funciona. Funciona. Para alguns indivíduos não vai funcionar, alguns vão ter que passar por uma internação. Para alguns, uma internação voluntária não vai funcionar, o cara vai ter que fazer uma redução de danos. Mas a gente tem que ter esse leque de oportunidade, de conhecimento, para poder oferecer para esse indivíduo, né, para ele se enquadrar em algum. Então, por exemplo, procure para esse indivíduo grupos de NA, dê opção para ele, grupos de AA. Olha, achei um grupo aqui pertinho e tal. Tem até uma pessoa que está disposta a vir te buscar em casa. Está aqui o telefone dela, se quiser conversar com ela. Você não é obrigado a ir, mas se você quiser, está aqui. Forneça a ele, mostre a preocupação com o cuidado dele. Sabe por que eu falo isso? Porque o dependente químico, em algum momento, ele vai enfrentar uma crise. Todos eles passam por isso. E quando ele enfrenta essa crise, ele vai para a pessoa que apoia ele. Ele vai buscar ajuda. Em algum momento, esse indivíduo enfrenta uma crise. E aí ele vai buscar ajuda. E aí, você sendo essa porta aberta, você tem condição de ajudar ele. Legal, Jaqueline, que tu conheceu aqui, fico feliz em poder ajudar de alguma forma.
né? Esse é o nosso propósito sempre. Alguém tem alguma fala, um complemento, uma dúvida, uma crítica construtiva? Para mim também, usar a minha negação de ficar bem bravo. É brincadeira, gente. Não, tá legal? Tá com a gente aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês ali o Marcelo que está com a gente. Fala oi aí, Marcelo, que o povo te vê. Marcelo é companheiro nosso. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Cheguei atrasado aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, Marcelo. Essa roda aí foi direcionada a qual público? Ele foi a todos eles. A todos eles. No geral, a gente faz assim, nós temos aqui psicólogos, psiquiatras, Luciana, a doutora assistente social, José Brito, psicoterapeuta, se eu não me engano, também. Nós temos codependentes, nós temos tu, que é coordenador de comunidade, né? Então, assim, a gente tem uma gama de pessoas, né? Então, a gente procura trazer informações relacionadas ao tratamento num público mais amplo. Legal. Legal? O Marcelo, a gente trabalha junto, né? O Marcelo é um dos coordenadores ali do Desafio Jovem de Sergipe, ele toma conta de uma unidade ali em Areia Branca, né? Fantástico o trabalho que ele faz. É um prazer estar aqui, viu, Marcelo? Prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer todo meu. Sabe? Seja bem-vindo para a gente. Nós vamos marcar. Eu já estou devendo uma roda de conversa com o doutor José, e agora estou devendo uma roda de conversa contigo. Nós vamos marcar uma roda de conversa. Vamos marcar, sim. Para tu estar trazendo aqui informação para a gente. Tá bom, gente? Gente, obrigado, então. Uma boa noite a todos. Deus até amanhã. Até amanhã, Marcelo. Quarta-feira a gente está de volta aqui. Um abraço.